Glória a Deus. Podem sentar, meus irmãos. Abram a Escritura no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 13. Gênesis, capítulo 13. O último capítulo que ministramos de Gênesis foi justamente o capítulo 12, quando Deus chamou Abraão, quando Deus fez uma promessa. Há um interregno aqui entre o capítulo 12 e 13, justamente a experiência que Abraão teve ali, o Abrão teve ali no Egito. É quando nós entramos no capítulo 13, e nós iremos ler do versículo 1 ao versículo 13, nos diz a palavra do Senhor: saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, ele e sua mulher, e tudo que tinha, e Ló com ele. Era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até ao lugar onde primeiro estivera a sua tenda entre Betel e Ai, até ao lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abraão invocou o nome do Senhor. Ló ia com Abraão, também tinha rebanhos, tinha gado, tinha tendas, e a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Disse Abrão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló nas cidades da campina, ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Assim o Senhor aplica a leitura desse texto aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém, igreja? Irmãos, eu queria olhar contigo nesta manhã para esse capítulo 13, para os 13 versículos que nós lemos aqui nessa manhã. Em rápidas palavras, antes de entrarmos naquilo que foi proposto para pensarmos nesta manhã sobre os cuidados que devemos ter com as nossas escolhas. Todos nós escolhemos, lemos na leitura alternada aqui, como leitura devocional no culto desta manhã, Provérbios capítulo 16, mostrando-nos a importância dos planos. O homem pode fazer planos, não é pecado planejar, não é pecado projetar, não é pecado sonhar, não é pecado ter esperança, mas sabemos que há uma palavra definitiva, que Deus aqui toma todas as decisões, a partir do momento que meu coração foi transformado e tem sido conduzido pelo Senhor. Nós precisamos ter cuidado com as nossas escolhas, cuidado com as escolhas. Mas antes eu queria olhar rapidamente, querido, para esse contexto. Sabemos do chamado de Abrão. Nós ministramos, a última vez que ministramos foi justamente esse chamado, essa promessa, esse comissionamento de Deus para com a vida de Abrão. E Deus o chamou para vir a Canaã. Nós sabemos o contexto aqui. Abrão morava em Ur dos Caldeus, e você encontra essa informação lá no final do capítulo 11, início do capítulo 12. O início do capítulo 13, irmãos, relata a sua saída. Saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe. E nós sabemos, irmãos, que nos diz o texto é claro para a gente, ele comissiona aqui, ele chama,
ele adota o seu sobrinho Ló, porque nós sabemos, irmãos, que Ló era filho de Harã. Harã era irmão de Abrão, mas Harã morreu em Ur dos caldeus, e Ló ficou órfão. O que é que Abrão faz como tio? Abrão adota Ló como filho, de maneira misericordiosa, bondosa, e o versículo 1 irá nos dizer que no seu regresso à terra prometida, vindo lá do Egito, Abrão leva consigo não apenas a sua mulher, não apenas os seus pertences, mas nos diz o versículo 1 que Abrão leva consigo Ló. Olha para o texto, só para que você possa entender. Saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, ele e sua mulher, e tudo o que tinha, e Ló foi com ele. Em outras palavras, Abrão adota o seu sobrinho nesta jornada de fé. Presta atenção, querido, de pronto aqui, ao olhar para esse versículo, eu entendo a importância de atrelar as nossas experiências de fé à família. Eu preciso entender que sou referência para todos os meus familiares. Eu estou falando aqui de um sobrinho. Abrão resolve carregar consigo Ló. Ele não teria nenhuma obrigação de levá-lo, mas chama minha atenção aqui, logo de pronto, na abertura desta sessão, desses versículos que nós lemos, a importância que Abrão dá no ensino, em catequizar o seu sobrinho, em adotá-lo, em conduzi-lo nessa prática de adoração, de louvor a Deus. E quem era Abrão? O versículo 2 vai explicar para a gente quem era Abrão. Diz a palavra: era Abrão muito rico. Abrão possuía gado, prata e ouro. Deixa eu explicar para vocês. Abrão era o que os estudiosos chamam de chefe de uma tribo pastoral. Abrão era líder de pastores. Abrão tinha muitos gados, tinha muitos rebanhos. E os estudiosos, os comentaristas vão dizer que aproximadamente ele saiu com 300 e 400 pessoas. Nós podemos dizer que aqui sai do Egito uma tribo nômade. Ele sai entendendo o chamado de Deus. Ele sai para conduzir um povo, ele sai para direcionar uma tribo. Ele tem responsabilidades. Ele era patriarca, ele era, aqui nesse contexto, profeta. Ele era a boca de Deus para esse povo. Ele era o líder para guiar o povo. Eu poderia dizer que Abrão, nesse contexto, carregando entre 300 e 400 pessoas aqui, ele era a referência de todos eles. Diz a palavra que Abrão sai do Egito bem mais rico do que ele havia entrado. Se você olhar para o texto, não por acaso, a expressão muito rico encontra-se aqui para mostrar que Abrão, ele sobrepujava a realidade dos ricos da época. A expressão muito rico não está aqui por acaso, irmãos. Ele ultrapassava o padrão de riqueza, porque a referência de riqueza da época, segundo os estudiosos, é que um sheik, por exemplo, ele era considerado rico quando tivesse 100 a 200 tendas, 60 a 100 camelos e 1000 ovelhas e bodes. O texto poderia parar de dizer Abrão era rico, mas há uma expressão usada aqui dizendo que ele era muito rico. Significava dizer aqui, irmãos, que ele estava muito mais além dos padrões da época. Mas me chama a atenção que Abrão não era merecedor dessa bondade de Deus, irmãos. Não era mérito de Abrão. Se você olhar para o texto, você vai perceber versículos 3 e 4, em nossa caminhada aqui no texto, você vai perceber que Abrão, ele tinha um coração grato a Deus, por tudo aquilo que Deus fez com ele. Repito, ele sai do Egito muito mais rico de como chegou ao Egito. O verso 3 e 4 revela-nos esse coração grato, alguém disposto a reconstruir o altar para agradecer, para cultuar, para adorar, para ensinar a essa tribo nômade acerca de um coração grato a Deus. Olha comigo, versículos 3 e 4 está escrito assim, olha comigo: fez as jornadas do Neguebe até Betel,
até o lugar onde primeiro estiver a sua tenda. Note, é um regresso de Abrão à terra prometida. Note, ele já havia passado ali. A expressão, o texto traz a entender aqui, nos leva a entender que ele volta ao mesmo lugar entre Betel e Ai. E diz o verso 4, até o lugar do altar, que outrora tivera feito. E o que é que Abrão faz? E aí, Abrão invocou o nome do Senhor. Irmãos, é impressionante aqui, Abrão tinha um coração grato a Deus. Deixa eu rápidas palavras aqui. Por que essa gratidão do coração de Abrão? Abrão era alguém que poderia ter sido punido por Deus, porque Abrão mentiu no Egito. Enquanto Abrão estivera no Egito, lembra da história? Capítulo 12, o trajeto, a história de Abrão no Egito foi uma história de engano. Ele chega ali ao Egito, e para poupar a sua esposa, ele diz, olha, ela não é minha esposa, ela é minha irmã. Ele mente, e Deus pune o povo, e Abrão é expulso do Egito, e Abrão é expulso e leva consigo tudo que ele tinha. Se você olhar, só para que você entenda, final do capítulo 12, versículo 20, diz lá, e Faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele, acompanham-no, para que ele não retorne. Ele mentiu, ele desobedeceu. Acompanham-no, a ele, a sua mulher e a tudo que ele possui. Ele sai do Egito muito rico, fruto da misericórdia, fruto da bondade, fruto daquilo que nós não merecemos, daquilo que nós chamamos de graça. Irmãos, em outras palavras, há de pronto aqui mais uma compreensão plausível aqui nesses dois versículos. Nenhum de nós também somos merecedores, irmãos. Se Deus tem nos abençoado, não é mérito nosso, nós falhamos, nós erramos, nós somos trôpegos muitas vezes, mas aquilo que eu tenho é fruto da misericórdia de Deus. Deus tem feito muito mais do que nós merecemos. Seja bendito o nome do Senhor. Diz a palavra que como fruto disso, Abraão invoca o nome do Senhor. Não por acaso está aqui, irmãos, essa expressão de no altar que outrora tivera feito, verso 4, Abraão invoca o nome do Senhor. Aqui um reencontro, irmãos, ao lugar que ele mesmo havia construído um altar. A ideia que temos aqui é que esse altar estava destruído, irmãos. Olha aqui para mim. Para que eu tome decisões sábias e assertivas, eu preciso reconstruir o altar que está em ruína. Entenda isso em nome de Jesus. Eu não posso tomar decisões longe da presença de Deus. Eu não posso ter uma decisão assertiva se o meu coração está afastado de Deus, maculado pelos meus pensamentos que são sombrios, que são enganosos, que são pecaminosos, que urdem contra nós mesmos. Coração do homem inclinado para o mal. Lembrem-se, quando Abrão agiu a moto próprio, ele mentiu. Estou falando de Abrão, irmãos. Ele disse que a sua esposa era sua irmã. Quando nós agimos por nós mesmos, não tem bom. Nenhum de nós. Todos carecem da graça, da misericórdia, de vidas restauradas, de corações piedosos, de vidas que não sejam direcionadas e maculadas pelas nossas próprias inclinações. O coração do homem, ele é enganoso. Sabemos que no Velho Testamento, irmãos, o culto a Deus incluía sacrifícios. O que é que ele faz? Ele reconstrói aqui o altar. Ou seja, Abrão, ele oferece animais do seu rebanho ao Senhor. E o que é que Abrão quer dizer aqui? Ao seu clã, à sua tribo. Lembrem-se, Abrão é a referência para esse povo. Abrão quer ensinar ao seu clã como adorar a Deus, como agradecer, como reconhecer. Eu quero lhe dizer, irmãos, que nas nossas conquistas, nas nossas caminhadas, nós não podemos ter um coração ingrato. Eu preciso agradecer, eu preciso catequizar, eu preciso ensinar, eu preciso apontar a fonte, eu preciso reiterar diariamente à minha família, a um doador, a uma fonte,
monte, há um Senhor que tem abençoado, que tem fortalecido, que tem alargado as nossas tendas, e a glória não é nossa, o louvor não é nosso, ao Senhor toda honra e toda glória pelos séculos dos séculos, amém. Eu fico imaginando nesses cultos aqui com a clã. Há quem defenda aqui que tinha gente que não era, fazia parte da clã, porque nesse tempo tinha outros povos ali, mas a ideia aqui do texto é que ele estava reunido com a sua clã, com a sua tribo. A ideia aqui é dizer, olha, agradeça, eu quero agradecer pessoalmente pelo livramento que eu tive, porque eu menti, eu errei, eu pequei diante de Deus, mas Deus poupou a minha vida, Deus foi misericordioso, seja bendito o nome do Senhor, aleluia. Esse versículo 4 é muito importante, irmãos. Eu penso que esse versículo 4 traz aqui um norte para a gente, porque o versículo 4 irá revelar uma postura abençoada nas escolhas de Abrão. É a chave para o triunfo espiritual. Lembram? Só para que você guarde bem claramente em sua mente, de forma muito clara, quando Abrão temia lá no Egito a sua vida, a despeito da promessa, Abrão mentiu. E você percebe que no contexto ali do verso 10 ao versículo 20, do capítulo 12, não há referência de que Abrão construiu um altar lá no Egito. Quando nós nos afastamos do altar de Deus, quando nós nos afastamos da vontade de Deus, por certo nós iremos errar. Eu estou aqui hoje de manhã para dizer a você, querida, querido, filho, pai, mãe, não tome decisões, não faça escolhas longe do coração ou da vontade daquele que é Senhor da sua vida, em nome de Jesus. Não tome decisões longe do altar de Deus. Mas o texto continua. Abrão, ele ensina a sua clã, entre eles, quem estava ali? Ló. O texto vai dizer isso, irmãos, versículo 5, acompanha comigo. Ló, que ia com Abrão, também, irmãos, tinha rebanhos, gado e tendas. Sabe o que eu acho interessante, irmãos, é que Abrão media as bênçãos aos que estavam com ele. Ou seja, estar próximo de quem está sendo abençoado por Deus é abençoado. Louvado seja Deus por isso. Amém, meu irmão? É bom caminhar quem está sendo abençoado por Deus ao lado, ladeando gente assim. Diz a palavra que Deus também abençoa Ló. Não por acaso o texto destaca que Ló, assim como Abrão, também tinha gados, também tinha rebanhos, também tinha tendas. Deus o abençoou. Mas é interessante, irmãos, que a consequência disso, olha o coração humano, olha as ações humanas, olha a inclinação para o mal, diz a palavra que a terra não podia sustentá-los. A parte A do versículo 6, acompanha comigo a leitura, diz a palavra, e a terra não podia sustentá-los. A consequência disso, irmãos, é quando nós tiramos os olhos do Criador, do Senhor, daquele que abençoa, daquele que é fiel, e começamos a fitar os nossos olhos nas coisas, nos pertences, no material, irmãos. O nosso olhar, repito, é pecaminoso, é falho, é fraco, é finito, é limitado. E diz a palavra que houve contendas, ainda no verso 6, olha para o texto, e a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos e os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Consequência disso, verso 7, houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló, e nesse tempo, como dizíamos, habitava ali entre eles os cananeus e os ferezeus, eles habitavam ali na terra. Olha aqui para mim, querido, começou a acontecer contendas. O coração desses pastores, envolvidos ali pelos bens, pelas coisas, pelo olhar influenciado pelo material, pelas riquezas, pela inclinação pecaminosa, a paz não mais reinava. É justamente aí, irmãos, ainda como pano de fundo aqui para a gente, que Abrão se levanta.
que Abraão toma uma atitude de alguém que estava com o coração no altar de Deus. Versículos 8 e 9. Abraão se levanta, Abraão é referência, Abraão estava com seu coração alicerçado no fundamento, como cantamos nesta manhã. Abraão tinha intimidade com Deus, Abraão estava com seu coração aquecido, com o coração grato a Deus. Abraão se levanta e diz, versos 8 e 9: não haja contendas, ó Ló, meu sobrinho, entre mim e ti. Ó Ló, que a contenda não possa reinar sobre os meus pastores e os teus pastores, porque nós somos parentes achegados. Há uma tradução que vai dizer, nós somos irmãos, Ló. Nós somos da mesma família. Acaso, diz mais, olha a proposta de Abraão aí, verso 9: acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, eu irei para a esquerda. Presta atenção que eu vou te dizer nesta manhã, entenda isso. A primeira coisa que eu entendo aqui é que Abraão tinha o seu sobrinho adotado, Ló, como um igual. É interessante que Abraão aqui ele não se apresenta como patriarca da clã ou do clã. O tio aqui é o tio que é misericordioso. Ele não se apresenta aqui como superior social diante do sobrinho. Ele tinha autoridade para isso. Ele era o patriarca, ele era o chefe da tribo. Me chama a atenção a humildade aqui de Abraão. Presta atenção, irmãos, todas as vezes que nós estamos com o nosso coração cheio de Deus, as nossas ações são humildes. Você entende isso, amém, querido? Quando nós estamos com o coração escravizado por Deus, as nossas ações são humildes. Sabe o que Abraão faz aqui com essa atitude? Alguém pode dizer, está solto aqui no texto. Não, Abraão abre mão, querido. Ele abre mão de sua postura como mais velho, como tendo prioridade. Mas ele se apresenta como alguém que tem um coração misericordioso. A generosidade do patriarca aqui do clã é notável, irmãos, porque ele diz ao seu sobrinho, não com autoritarismo, não determinando nenhuma coisa, mas ele diz, olha sobrinho, nós somos irmãos. Não podemos permitir o que está acontecendo, que as pessoas possam macular as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. Olha aqui para mim, querido, o dinheiro é a raiz de todos os males. Quantas famílias desfeitas por causa de dinheiro? É verdade ou não é? Abraão age diferente aqui. Abraão diz assim, olha, nós não podemos permitir isso. Sabe, diz a palavra de Deus, Romanos 12, 18: quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Aqui um homem sábio, e a sabedoria dele aqui é estampada quando ele entende que há tempo para tudo. Ele diz assim, olha, para promover a paz, há momentos de abraçar e há momento de se afastar. Que decisão terrível, difícil. Mas eu preciso tomar essa decisão não de forma assodada, carnal, desassociada ao altar. A decisão de Abraão foi tomada cheio de Deus. É diferente. Você entende isso, amém, querido? É diferente. E aí é que entra a nossa proposta aqui hoje à noite. Cuidado com as nossas decisões. Ló tem a liberdade de escolher. Eu quero dizer para você nesta manhã que é justamente a partir deste momento que a narrativa realça as escolhas de Ló. Ló tem a liberdade de escolher. Deus tem feito isso conosco todos os dias, irmãos. Ao acordarmos, nós temos a liberdade das escolhas. Todos os dias eu escolho. Claro, aqui não está em jogo a salvação. Ele já fez isso por mim, por você. Graças a Deus por isso. Mas todos os dias quando eu acordo, eu decido uma série de coisas. Eu tomo decisões. Ló tem a liberdade de escolher. E Abraão, ele diz, olha sobrinho, escolhe. Toma as tuas próprias decisões. Chegou a hora de caminhar, de bater a poeira, de tomar decisões. O tio, o experiente, o experimentado, o patriarca, olha para o sobrinho, quem sabe necessitando caminhar sozinho, e diz assim, filho,
Toma a tua decisão. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. E aí ele toma as suas decisões, mas essas decisões, elas servem como um alerta para o meu coração e para o seu coração nesta manhã. A primeira coisa, querido, na decisão de Ló, é que nós precisamos ter cuidado com a cobiça. Olha para os versículos 10 e 11. A primeira coisa que o texto irá nos ensinar, diante desse contexto, deste pano de fundo, é que nós precisamos ter cuidado com a cobiça, com a ganância. Versos 10 e 11, está escrito assim: levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló, a escolha pessoal, irmãos, escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. A primeira coisa que quero deixar no teu coração: cuidado com a cobiça. Ló aqui é um exemplo negativo, irmãos, de cobiça, de ganância. Há uma cobiça pelas campinas do Jordão. Ló, ele é direcionado pelo olhar e não pela fé, irmãos. Ele viu, ele desejou, ele cobiçou. A sua ganância era muito maior do que a sua própria fé. Era muito maior do que o seu compromisso com Deus. Ló foi ensinado pelo seu patriarca, pelo seu tio, por Abraão. Olha, tem um coração submisso a Deus. Olha para o texto, em nenhum momento você vê Ló orando, se submetendo à vontade de Deus. O texto diz que ele olhou, e isso foi bom aos seus olhos. O que é que você lembra aqui? Eva. Ela olhou o fruto, isso foi atrativo para o seu olhar. Irmãos, nem sempre aquilo que atrai o nosso olhar é o melhor. Eu não sei como você chegou aqui hoje de manhã, mas nem sempre aquilo que você assenta no seu coração é o melhor. Em nome de Jesus, não tome decisões longe do altar de Deus. Você entende a mensagem de Deus no teu coração? Se você entende, diga amém. Não tome. As consequências virão, a conta chega, irmãos. Ló desejou, ele cobiçou. O que era mais importante para Ló ali naquele momento, em sua escolha, em suas demandas, em sua decisão, era justamente as campinas do Jordão, bem regadas, convidativas. É como se Ló estivesse do alto da montanha, ele olha, ele vê a campina, ele não consulta a Deus, ele consulta o coração, ele consulta a sua mente, inundada de desejos. Irmãos, a nossa mente, ela é inundada de desejos carnais, o nosso coração é encharcado de vontades afastadas da palavra de Deus. Todas as vezes que eu tomo decisão como líder da minha casa, todas as vezes que eu tomo decisão como pastor, todas as vezes que eu tomo decisão como crente, como discípulo, movido pelo meu coração, pela minha mente, saibam, por certo, eu irei errar. Cuidado com a cobiça, cuidado com a decisão gananciosa. Ló escolheu para si, aqui estampado para a gente, um egocentrismo absurdo. O texto faz questão de alertar o meu coração e de dizer, ele toma uma atitude para si. Há um egocentrismo. Às vezes nós somos assim. É como se ele descesse da montanha, vendo a campina, se separando do seu tio e descendo para a desgraça, por uma escolha precipitada, pelo desejo do coração, pelo curso, quem sabe, que era mais fácil, pela sedução da urgência, pelas campinas convidativas. Ele desce pelo impulso do seu coração. Olha o que Deus quer dizer para você: não tome decisões pelo impulso do seu coração, consulte a Deus. Um homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Guarda isso no teu coração nessa manhã, em nome de Jesus. Consulta o Senhor. Há uma segunda razão, há um segundo exemplo negativo. Além de cobiçar, a escolha de Ló foi cobiçosa. Há uma segunda consequência para isso, irmãos, é que a cobiça gera consequências
desastrosas. Eu vou repetir, querido. A cobiça, a ganância gera para todos aqueles que nos cercam consequências desastrosas. Se não, vejamos, versos 12 e 13, para a gente fechar aqui. Acompanha comigo, o texto diz: habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló, por sua vez, nas cidades da campina, que ia armando as suas tendas até o que, queridos? Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores diante do Senhor. Irmãos, é impressionante que o desejo cobiçoso gera consequências. O texto é claro para a gente. É como se Ló estivesse caminhando para a cidade do pecado. É como se Ló não conseguisse ler as placas de perigo na estrada. Cuidado, perigo. É uma decisão precipitada, carnal, humana. É como se Ló estivesse avançando todos os sinais vermelhos, mas ele toma a decisão para si. Ele começa a se misturar com aqueles que zombam de Deus. Ele não sente tristeza com isso. Sabe o que eu chamo isso, queridos? Decadência moral e espiritual, ou espiritual e moral. É quando eu começo a permitir que as coisas do mundo, um comportamento carnal e mudando, comece a tomar o meu coração, e eu não tenho mais a sensibilidade, porque o meu coração está distante de Deus, e eu começo a armar tendas, até Sodoma. É interessante que a Sodoma, biblicamente falando, vocês sabem, irmãos, Romanos vai dizer, Paulo, que era uma cidade desnatural, ou seja, trocava o processo natural por aquilo que não agradava a Deus. Sodoma era desavergonhada publicamente, pecado à luz do dia. Sodoma era uma cidade que promovia a violência, é uma cidade que queria até abusar dos estrangeiros. Sodoma era uma cidade obstinada. Era um comportamento generalizado ali naquela cidade pecaminosa, dos mais velhos aos mais moços, aos mais jovens, melhor dizendo. E Ló vai para a cidade iníqua, para a cidade perversa. Gritante a atitude de Ló aqui, absurdo. Ele vai armando tendas. O texto irá nos dizer o seguinte, final do versículo 12, acompanha comigo: e ia armando as suas tendas até Sodoma. Olha que coisa absurda, irmãos, quando um líder, lembrem-se, quem era Ló? Ló, assim como Abraão, tinha rebanhos, Ló tinha gado, e Ló tinha tendas, pessoas que dependiam dele, inclusive pastores, que contenderam contra os pastores de Abraão. Todas as vezes que nós tomamos atitudes humanas, carnais, tendenciosas, gananciosas, ímpias, nós promovemos consequências desastrosas para toda a família. Ló não estava armando tendas sozinho, Ló estava conduzindo a sua família até Sodoma. Olha o que Deus quer dizer para a gente aqui. Nós temos uma responsabilidade com as nossas famílias, irmãos. Nós não podemos tomar atitudes sozinhos. Tem gente que depende da gente, em todos os sentidos, principalmente espiritualmente, irmãos. Tem gente que olha para a gente como referência, mas às vezes meu coração está tão envolvido com as coisas do mundo, eu estou tão distante do altar de Deus, que eu tomo decisões sem consultar a Deus. As consequências chegarão e serão desastrosas, irmãos. Ló começa a armar tendas até Sodoma. Ló estava muito mais entusiasmado com as propostas indecorosas, quem sabe de Sodoma, com as glórias do mundo, que a glória do céu. Estava muito mais fascinado com o brilho de Sodoma do que a glória de Deus. Deus nos alerta nesta manhã: não ameis o mundo, não ameis as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo e as coisas do mundo, o amor do Pai não está nessa pessoa. Devemos nesta manhã dizer: Deus, o meu coração está envolvido com as coisas do mundo. Deus, me perdoa. Quem sabe você que está aqui nesta manhã, eu estou armando tendas até Sodoma. Essa conta vai chegar.
para a minha família, mas eu creio que Deus é poderoso para mudar inclinações e corações nesta manhã, em nome de Jesus. Deus muda, irmãos. Deus transforma. Ele está aqui para nos dizer isso. Seja bendito o seu nome para sempre, aleluia. É a palavra que diz: infiéis, Tiago 4, versículo 4, infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus. Ló perdeu a consciência espiritual, Ló esqueceu os ensinos de Abrão, Ló esqueceu, ele começa a tomar decisões sozinho, sem consultar a Deus. Não faz isso, querido. Eu estou aqui para dizer isso ao teu coração, como um pastor escolhido por Deus para a tua alma. Não tome decisões, sejam quais forem, longe da vontade de Deus. Não faz isso. Ame a sua família em nome do Senhor. Ame a sua casa. Ame aquelas pessoas que dependem de você. Ame em nome de Jesus. Esse amor, o padrão desse amor é de Cristo. Sabe qual é o amor de Cristo? É um amor incondicional. Seja bendito o nome do Senhor para sempre. Mas o texto termina aí, queridos, para a gente concluir. Não. Qual é o contraponto disso, pastor? É o exemplo de Abrão. O contrário é verdade, irmãos. Todas as vezes que estamos próximos ao altar de Deus, nós tomamos decisões submissas à vontade de Deus. Abrão toma um caminho oposto em suas escolhas. Abrão confiava no Senhor. Se não, vejamos, só para a gente entender, para a gente fechar aqui, verso 14. Olha a diferença. Lembram de Ló? Ele olhou e viu e desejou. Abrão não. Olha para o verso 14, para a gente concluir. Disse o Senhor a Abrão. Irmão, é diferente quando Deus diz para a gente, é verdade, amém, meu irmão? Quando nós estamos com algumas incertezas, algumas agruras, algumas inquietudes no coração da gente, como é que resolve essa demanda, pastor? Lê a palavra. Eu tenho certeza, Deus vai falar com você. Lê a palavra. Pastor, eu estou com algumas incertezas. Lê a palavra, Deus fala, irmãos. Isso não é palavra retórica, não, isso é Bíblia, isso é verdade. Deus, a Bíblia, ela é apta para tudo, tudo. Lê a palavra. Quem fala aqui? A palavra, o próprio Deus. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele. Quem mandou erguer os olhos? Deus. Ergue os olhos e olha. Desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente. Porque toda esta terra que vês, eu te darei. Eu que sou o Senhor da tua vida. Eu vou te dar, e vou dar também a tua descendência para sempre. Irmãos, a bênção e o pacto de Deus é com a nossa família. Em nome de Jesus, eu vou dar a tua descendência para sempre. Eu farei a tua descendência como o pó da terra. De maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Olha que coisa linda, irmãos. Verso 17, levanta-te, percorre, Abrão, essa terra no seu comprimento, na sua largura, porque eu que vou te dar. E diz a palavra, obedientemente à voz do Senhor, diz a palavra, Abrão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom. E o que é que Abrão faz lá? Vamos ler juntos, toda a igreja. E levantou ali. Dá para a gente ler mais forte, tá, irmãos? Bem forte. E levantou ali um altar ao Senhor. Eu quero concluir dizendo isso ao teu coração, mesmo sendo abençoado por Deus. Abrão não esqueceu a fonte. Irmãos, é diferente quando nós construímos altares, ou seja, quando nós caminhamos com o coração submisso à vontade de Deus. Eu acho impressionante. Essas são as passagens belíssimas aqui dessa história. Levanta-te. Eu fico imaginando Abrão obedecendo, caminhando, explorando aquilo que Deus deu, irmãos. Ele explora com paz. A melhor coisa do mundo é ter paz, é ter a certeza que Deus está no negócio, irmãos. O contrário é verdade. Quando há inquietude, quando não promove paz, quando promove divisão, irmãos, não é de Deus. É claro, não tem arranjo aqui, não tem jeitinho não, irmãos. É Bíblia, é palavra. O que eu tenho que te fazer essa manhã é o seguinte: Deus, se eu estou errado, me perdoa, Deus. Muda o meu coração, muda a minha vida, renova-me, restaura-me e promove o meu coração paz
para a glória do teu nome, para que as consequências sejam banidas da minha casa. Pelo contrário, eu quero bênção na minha casa, eu quero abençoar os meus, eu quero que o Senhor Deus legitime as minhas obras, para que o teu nome ao final seja glorificado. Porque aqui, irmãos, no final do capítulo 13, o texto diz que ele levanta um altar e diz: olha clã, olha tribo, olha dependentes de mim, não vem de mim, todas as coisas são promovidas e produzidas pelo Pai das luzes. Aleluia. Nós temos um Pai, irmãos. E sabe onde Ele está agora dessa manhã? Assentado sobre o alto e sublime trono. Consulta ao Senhor. Vai tomar uma decisão. Ah, pastor, eu tomei uma decisão errada. Volta atrás. Melhor é agradar a Deus. Ah, pastor, eu tomei no impulso. Pede perdão, irmão. Coloca a boca no pote, Senhor Deus, me perdoa. E volta, porque melhor é agradar a Deus.